Eu sou Nielson Rosa Bezerra, sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente coordeno o programa de pós-graduação em Educação, Cultura e Comunicação nas Periferias. Também sou diretor de pesquisa do Museu Vivo do São Bento e coordeno o grupo de pesquisa e extensão cultural A Cor da Baixada. Tenho coordenado diferentes pesquisas no âmbito das periferias do Rio de Janeiro, com ênfase na Baixada Fluminense, sobre a presença e a atuação histórica dos povos africanos e dos povos indígenas no que se convencionou chamar de Recôncavo da Guanabara, que é a região do entorno da Baía do Guanabara, banhada pelos rios e as suas principais bacias hidrográficas aqui da região, bem como também esse território que está sendo vigiado pela Grande Serra do Mar. Então, nesse território de periferias da cidade do Rio de Janeiro, pegando inclusive alguns territórios da própria cidade, mas também múltiplos territórios da Baixada Fluminense, se concentraram, desde tempos imemoriais, povos que nós pouco sabemos sobre as suas histórias e pouco consideramos as suas influências culturais na nossa vida cotidiana. Ao longo do tempo eu venho pensando também como que os povos indígenas e os povos africanos, eles construíram relações de confluências entre eles e entre os significados que eles tinham na relação com a natureza. E ao longo do tempo eu venho tentando pensar como que esses territórios de periferias são territórios negros, com uma presença majoritária atualmente da população indígena, da população africana, e como que esses descendentes das ancestralidades indígenas, das ancestralidades africanas, têm enfrentado uma necropolítica que está em curso, que é uma prática, uma política de Estado voltado para a matança e o extermínio das populações indígenas, das populações negras de origem africanas, aqui nos territórios de periferias. E aí a minha pergunta é como que as minhas pesquisas ao longo de toda a minha vida acadêmica, de 96 para cá, poderia contribuir para descolonizar, para desconstruir essa necropolítica em curso, ou pelo menos para enfrentar essa necropolítica em curso. Um ano comemorativo do bicentenário da independência do Brasil, com o governo Bolsonaro em curso, um ano inclusive de eleições presidenciais, no primeiro momento me assustei. Falei, caraca, a gente está ferrado, nós vamos ser, aqui vai ser um desfile de horrores. E de alguma forma foi, a coisa mais impactante, por exemplo, o próprio 7 de setembro de 2022, que foi uma tentona golpista de acabar com a democracia no Brasil. Isso tudo muito simbolizado pela fatídica vinda do coração do Dom Pedro I de Portugal para o Brasil. Então isso me assustou muito no primeiro momento. Eu comecei a entender que havia um espaço, um lugar que deveria ser ocupado, que era o espaço da ausência. E aí um primeiro momento era tentar escrachar aquele quadro. Meu primeiro desejo era, eu vou pegar esse quadro aqui, eu vou fazer uma colagem e vou botar, eu lembro até que eu dizia muito isso, eu vou botar o Dom Pedro para carregar o cavalo. E aos poucos, na reflexão teórica, filosófica, eu fui entendendo que não era exatamente escrachar o quadro, até poderia, não teria o mesmo problema, fazer uma releitura bem arrojada daquele processo. Mas havia uma outra coisa mais importante fazer, que era buscar a ausência africana, a ausência indígena, a ausência cabocla, a ausência dos malungos, a ausência dos iorubás, a ausência dos bantus, a ausência dos tupinambás, das mulheres, dos homens, das crianças, das periferias, nesse espaço de celebração dos 200 anos da independência, entendendo que a gente estava tratando de uma independência inacabada. E uma independência
do Brasil, sem a ampla participação popular, sem a ampla participação das periferias, nós não teremos uma independência na sua concretude. Isso serve, inclusive, para a nossa própria democracia. Enquanto não houver participação efetiva do povo na democracia brasileira, nós não teremos, de fato, uma democracia, né? Então, isso, a partir dessa lógica de uma independência inacabada, eu comecei a pensar essas ausências e como que essas ausências poderiam e deveriam ser preenchidas com histórias ancestrais, né? A curadoria de mais uma exposição voltada para questionar o bicentenário da independência do ponto de vista das periferias. Então é um processo muito interessante, porque eu pesquiso, às vezes escrevo algum texto, mando para algum artista, né? E aí esse artista lê isso e vai fazendo uma releitura, né, a partir das suas linguagens, né? Eu tive muito interesse em buscar artistas das periferias do Rio de Janeiro que pudessem, a partir de uma reflexão profunda sobre o bicentenário da independência e todos os significados das exclusões que esse bicentenário oferece, como que essas 4 mulheres, e é muito interessante porque a gente também tem uma outra concepção aí, que é pensar, né, o patrimônio numa outra concepção de matriarcado, né? E aí a gente tem 4 mulheres muito marcadas, muito influenciadas por um matriarcado de quintal, um matriarcado de bairro, um matriarcado de rua, um matriarcado de trabalhadoras, braçais, né? Mas também um matriarcado de muita sensibilidade, um matriarcado de muito cuidado. E como que esse matriarcado ele vem preencher um vazio conceitual nesse processo metodológico, tanto da pesquisa como propriamente da exposição. Essas artistas, elas trouxeram a própria confluência que tanto nos interessa, tanto do ponto de vista da cultura, como do ponto de vista da cosmogonia dos povos e das ancestralidades africanas e indígenas que tem atravessado toda a pesquisa e todo o projeto. A exposição Malungos e Caboclos, as periferias e o bicentenário. Como essas mulheres, todas elas trouxeram a gestação. E aí é interessante pensar que os malungos, eles eram aqueles ou aquelas que tinham sido companheiros na travessia do Atlântico. E era como se eles tivessem sido novamente gestados e nascido novamente. O malungo é como um irmão gêmeo, que nasceu junto na diáspora. E o caboclo é aquele que partilha o chão, é aquele que partilha o ar. Né? A gente sempre está muito preocupado em pensar o caboclo do ponto de vista da miscigenação, às vezes até da miscigenação da idade genética, quando, na verdade, o caboclo é aquele que partilha o alimento, que partilha o ar, que partilha o chão, que partilha a água na hora da sede, né? Que partilha o fogo vital, a energia vital que está dentro de cada um. Por quê? Porque todos nós estamos, no dia a dia, vivendo a opressão colonial, a opressão da violência colonial que ainda está presente, embora a colonização tenha acabado há 200 anos, oficialmente pelo menos. E todos nós só sobrevivemos por conta dessa malungada que é o cotidiano das periferias. Ou seja, nós nos fazemos irmão do outro, mesmo que nós não sabemos nem sequer o nome ou a origem daquele indivíduo. Da mesma forma, isso pode ser pensado para os caboclos. Por quê? Porque a gente partilha a erva. Minha filha está com dor de barriga. Sei lá, eu não tenho boldo ou
louro ou sei lá, o melão São Caetano na minha cerca, no meu quintal. Mas o vizinho tem. E aí ele partilha comigo a erva que ele tem. Eu não tenho água. E aí o meu vizinho partilha a água do poço dele. Então, muitas dessas práticas cotidianas das periferias, elas são práticas de partilhas, de partilhar o perrengue e de partilhar a solução. Então a solução, ela sempre virá pela coletividade. Dessas artistas estão muito marcadas pela ausência humanoide e a presença do elemento orgânico. Do elemento orgânico que está na terra, que está na árvore, que está na água, que está no ar, que está na fogueira, que está na madeira. Esse elemento orgânico, ele é fundamental, porque é o que nós temos à nossa disposição. Porque esse elemento orgânico, ele está aqui, está disponível. É o que a natureza nos disponibilizou. Com a nossa disposição de partilha, a gente está fazendo uma grande confluência e transfluência entre eu, o outro e a natureza que está à nossa volta. Ela é narrada nos livros didáticos como um grande feito das elites brasileiras, tendo Dom Pedro I como representante dessas elites. Ao longo dos anos, muitos pesquisadores que estudam, sobretudo, as camadas populares do Brasil, da sociedade brasileira, ao longo do século XIX, já têm apontado a efetiva participação das classes populares na independência do Brasil. Então, aquela ideia de que a população periférica ela é bestializada, que no Brasil a gente tem público e não tem povo, isso já precisa ser muito rediscutido. Porque a população brasileira, o que ela não foi incluída na narrativa. A periferia, o indígena, o africano, ele não foi incluso na narrativa que está lá no livro didático. Elas não corroboram uma versão já consolidada da história do Brasil, sob uma nova perspectiva, mas esse aprendizado também pode vir pela apreciação e o debate de obras de artes como essas que estão aqui compondo a nossa exposição.